3 da madrugada, a hora do mal. A única regra da minha mãe nunca podia ser quebrada, e ela fazia questão de repetir isso todas as noites, com uma intensidade que me deixava desconfortável. Lucas, depois da meia-noite você não sai do seu quarto. Não importa o que escute, não importa se eu chamar, não importa se alguém pedir ajuda. Ela segurava meu rosto com força demais enquanto falava, seus dedos frios pressionando minha pele. E seus olhos ficavam arregalados de um jeito que não parecia normal, como se algo atrás deles estivesse me observando. Minha mãe sempre foi estranha, mas com o tempo aquilo deixou de ser apenas estranho e passou a ser perturbador. Ela quase não piscava. Ficava parada na cozinha, imóvel, encarando a parede por minutos inteiros, murmurando palavras que eu não entendia. Às vezes sorria sozinha, um sorriso aberto demais, largo demais, mostrando todos os dentes, mesmo quando não havia motivo algum. E durante a noite, eu ouvia passos lentos andando pela casa, mesmo quando ela jurava estar dormindo. Havia algo errado com o jeito que ela se movia depois que o sol se punha. Seus ombros ficavam curvados, a cabeça levemente inclinada para o lado, como se estivesse escutando vozes que eu não conseguia ouvir. Ela passava horas sentada à mesa do jantar no escuro, sem acender a luz, apenas respirando fundo e sussurrando frases desconexas. Quando eu perguntava o que estava acontecendo, ela apenas virava o pescoço devagar demais na minha direção e dizia que a casa precisava ser respeitada. Naquela noite acordei com o som de talheres raspando no prato. O relógio marcava exatamente meia-noite. O som era ritmado, insistente, metálico, ecoando pelo corredor como se estivesse sendo arrastado com força contra a porcelana. Eu me lembrei da regra imediatamente e fiquei imóvel na cama tentando ignorar. Mas então ouvi a voz dela me chamando, suave e baixa demais. Lucas, venha jantar com a mamãe. Minha garganta secou porque minha mãe nunca preparava nada depois das 10. O som continuava, agora acompanhado pelo ranger lento da cadeira sendo puxada. Lucas, eu fiz sua comida favorita. A voz parecia diferente, mais grave, arrastada, como se estivesse sendo dita por duas bocas ao mesmo tempo. O silêncio entre uma frase e outra era pesado demais, como se a casa inteira estivesse esperando minha resposta. Eu tentei ignorar, mas então ouvi algo cair no chão da cozinha. Um som úmido seguido de um estalo estranho, como ossos se partindo. Meu coração começou a bater tão forte que parecia que ia rasgar meu peito. A regra ecoava na minha cabeça, mas a curiosidade misturada com o medo me puxou para fora da cama. Eu precisava ver o que estava acontecendo. Desci o primeiro degrau da escada e senti o ar mudar. Ficou mais quente, mais denso, com um cheiro metálico que lembrava sangue. Cada passo fazia a madeira estalar alto demais, no silêncio da casa. A única luz acesa vinha da cozinha, iluminando parcialmente a mesa. A sombra da minha mãe estava projetada na parede, mas a sombra parecia maior do que o corpo dela realmente era. Quando cheguei ao final da escada, vi minha mãe parada sob a lâmpada pendurada. Ela segurava um prato nas mãos, mas seus braços estavam finos demais, alongados demais, como se os ossos tivessem crescido de forma errada. A cabeça estava inclinada para um lado em um ângulo impossível, e seus olhos estavam completamente arregalados, sem piscar, fixos em mim. Ela sorriu quando me viu, mas o sorriso não era humano. Seus lábios se abriram além do limite natural, esticando a pele do rosto até quase rasgar. Eu consegui ouvir um estalo vindo da mandíbula dela, como se estivesse se deslocando para abrir mais. Lucas, você desceu? A voz saiu irregular, falhando, como se algo estivesse tentando aprender a falar através dela. Foi então que percebi que seus pés não estavam tocando totalmente o chão. O corpo dela se movia com pequenos solavancos,
como uma marionete sendo puxada por fios invisíveis. O prato caiu das mãos dela, mas ela não desviou o olhar de mim. Lucas, você rompeu a única regra. E atrás do sorriso dela, algo se mexeu, como se outra coisa estivesse tentando sair de dentro do rosto da minha mãe. O prato se espatifou no chão, mas o som pareceu distante, como se estivesse acontecendo debaixo d'água. Minha mãe continuava parada sob a luz, com aquele sorriso aberto demais, largo demais, impossível demais. Seus olhos não piscavam. Não havia reflexo neles. Apenas um brilho opaco, morto, fixo em mim. Lucas, você desceu? Ela repetiu, e dessa vez a voz saiu com um eco sutil, como se outra garganta estivesse falando junto. Eu tentei dar um passo para trás, mas minhas pernas não respondiam. A lâmpada acima dela começou a balançar sozinha, rangendo no fio, projetando sombras que se contorciam pelas paredes. A sombra da minha mãe não acompanhava seus movimentos. Ela se movia alguns segundos depois, atrasada, como se tivesse vontade própria. E então, a sombra abriu a boca antes dela. O ar ficou mais pesado, difícil de respirar. Um cheiro forte de carne crua tomou a cozinha, misturado com algo podre, antigo. Minha mãe começou a se aproximar, mas seus pés não andavam de forma normal. Eles se arrastavam para trás, enquanto o corpo avançava para frente, num movimento quebrado e invertido, como se as articulações estivessem montadas do lado errado. Lucas, sente-se. O jantar está esfriando. A cabeça dela virou lentamente, girando mais do que o pescoço permitiria, até produzir um estalo seco e alto. Eu vi a pele do pescoço esticar, quase rasgar, enquanto ela me encarava de lado, com aquele sorriso que agora mostrava gengivas escuras demais. Ela apontou para a cadeira na mesa. Eu olhei para o prato que estava sobre a mesa e meu estômago revirou. Não era comida. Eram pedaços de algo irreconhecível, avermelhado, ainda úmido, pulsando levemente como se estivesse vivo. Algo se moveu dentro do prato, contraindo devagar. Eu dei um passo para trás e bati contra a parede, sentindo o frio atravessar minhas costas. De repente, a luz apagou. A cozinha mergulhou na escuridão total, mas eu ainda conseguia ouvir a respiração dela. Não era uma respiração humana. Era irregular, profunda, como um animal grande farejando a presa. Eu senti algo passar muito perto do meu rosto, rápido demais para ver. Então a lâmpada acendeu novamente. Minha mãe não estava mais na frente da mesa. Ela estava atrás de mim. Eu senti dedos longos e finos tocarem meu ombro. A pressão era leve, mas as unhas eram afiadas demais, arranhando minha pele devagar. Lucas, você abriu a porta, ela sussurrou no meu ouvido, e a voz agora estava claramente duplicada, sobreposta, como duas presenças falando juntas através do mesmo corpo. Eu me virei num impulso e vi o rosto dela a centímetros do meu. A pele estava mais pálida, quase cinza, esticada sobre os ossos. Os olhos estavam fundos demais, mas algo se mexia lá dentro, como se houvesse outra íris girando atrás da primeira. A boca começou a se abrir novamente, mais do que antes, mais do que deveria ser possível. O maxilar dela se deslocou com um estalo violento, descendo além do limite humano. De dentro da boca escura, eu vi movimento. Algo pressionava de dentro para fora, empurrando a garganta, forçando passagem. A pele do rosto dela começou a ondular, como se houvesse outra face tentando emergir por baixo. E então as paredes da cozinha começaram a tremer, e todos os armários se abriram ao mesmo tempo, batendo com força, enquanto dezenas de vozes sussurravam meu nome em uníssono. Minha mãe inclinou o corpo para a frente, a mandíbula aberta demais, e disse com clareza absoluta, numa voz que não era só dela:
Agora ela pode ficar. As palavras ecoaram pela cozinha como se tivessem sido pronunciadas pelas próprias paredes. Agora ela pode ficar. O som reverberou dentro da minha cabeça, repetindo, distorcido, mais grave, mais próximo. Minha mãe continuava inclinada na minha frente, a mandíbula deslocada, a boca aberta em um ângulo impossível. Algo dentro dela se movia com força, pressionando a pele por dentro, como se estivesse tentando rasgar passagem. Eu finalmente consegui gritar e me soltei do toque dela, correndo em direção à escada. Mas a casa parecia diferente. O corredor estava mais longo, as paredes mais estreitas e as luzes piscavam como se algo estivesse drenando energia. Quando olhei para trás, minha mãe não estava andando. Ela estava vindo em saltos curtos e rápidos, os braços dobrando para trás como os de um inseto. Subi 2 degraus de cada vez, sentindo os passos dela baterem na madeira abaixo de mim. Não eram passos normais. Eram pancadas secas, como se o corpo dela estivesse sendo arremessado contra o chão a cada avanço. Quando alcancei o topo da escada, ouvi o estalo alto dos ossos dela se rearranjando, como se estivesse se adaptando à perseguição. Corri para o meu quarto e bati a porta com força, trancando-a. Meu peito queimava, minha respiração falhava. Mas o silêncio que veio depois foi pior que qualquer barulho. Não havia passos, não havia voz, apenas um silêncio pesado, esmagador. E então ouvi 3 batidas lentas na porta. Toque, toque, toque. Exatamente no mesmo ritmo do meu coração. Lucas, abra para a mamãe. A voz agora era suave demais, doce demais. Mas junto dela vinha outra respiração, mais profunda, arrastada, como se algo estivesse colado no ouvido da minha mãe, repetindo cada palavra junto com ela. Eu me afastei da porta, mas a madeira começou a se curvar para dentro, como se algo estivesse pressionando do outro lado. As paredes do quarto começaram a tremer levemente. O espelho sobre a cômoda vibrou, e quando olhei para ele, senti meu estômago afundar. No reflexo eu estava sozinho. Não havia porta atrás de mim, não havia quarto, apenas um corredor escuro se estendendo infinitamente, e no fundo dele, uma silhueta curvada observando. Eu me virei rapidamente, mas o quarto ainda estava ali, a porta intacta. As batidas cessaram. O silêncio voltou, e então senti algo tocar meu pé. Olhei para baixo e vi dedos finos saindo debaixo da minha cama, arranhando o chão devagar, produzindo um som agudo que atravessou meus ouvidos como vidro sendo riscado. Eu me afastei para trás, mas os dedos começaram a sair mais, seguidos por uma mão inteira, pálida demais, ossuda demais. E então, ouvi a voz da minha mãe novamente. Mas dessa vez ela vinha de todos os lugares ao mesmo tempo. Você quebrou a proteção, Lucas. Você deixou ela atravessar. A temperatura do quarto despencou. Minha respiração começou a sair em vapor. A janela se abriu com violência, batendo contra a parede enquanto o guarda-roupa tremia, como se algo estivesse preso dentro dele. A mão debaixo da cama se retraiu rapidamente e o colchão afundou atrás de mim, como se alguém tivesse se ajoelhado ali. Eu senti o peso nas minhas costas antes mesmo de ver. Algo subiu lentamente sobre mim, pressionando meus ombros. 2 mãos longas pousaram ao lado do meu rosto, apoiadas no chão. Eu não queria olhar, mas olhei. Minha mãe estava pendurada no teto, invertida, os cabelos caindo em volta do rosto, os olhos ainda mais abertos. E então ela sussurrou com clareza absoluta, sem sobreposição, sem eco, apenas a voz dela. Eu não estou possuída, Lucas. Eu sempre fui a porta. A escuridão não engoliu o quarto por completo como antes. Ela começou a pulsar. As rachaduras nas paredes se abriram como feridas vivas,
revelando um vazio que se movia lentamente, respirando junto com minha mãe. Lucas, agora não existe mais limite, ela disse. E sua voz ecoou grave e profunda, atravessando meus ossos. O chão começou a afundar sob meus pés, como se a casa estivesse cedendo à presença, que finalmente tinha espaço total para se expandir. Eu não fiquei parado. O instinto falou mais alto. Empurrei minha mãe com toda a força que tinha e corri em direção à porta do quarto. Quando toquei a maçaneta, senti algo agarrar meu tornozelo. Olhei para baixo e vi a sombra dela se desprendendo do corpo, como uma substância viva, subindo pela minha perna. Era fria e quente ao mesmo tempo, queimando e congelando minha pele. Eu chutei com força e consegui me soltar, abrindo a porta. O corredor estava distorcido. As paredes pareciam respirar, inflando e murchando. Fotos antigas da família estavam tortas, e em todas elas o rosto da minha mãe estava borrado, como se nunca tivesse sido totalmente humano. Atrás de mim, ouvi o som dos ossos dela se reorganizando, estalos rápidos, violentos, como se estivesse assumindo algo maior. Corri para a escada, mas os degraus começaram a se partir. Saltei os últimos e caí no chão da sala. A televisão ligou sozinha, exibindo apenas estática. Mas no meio do ruído, surgia a silhueta dela parada atrás de mim, mesmo sabendo que seu corpo ainda estava no andar de cima. Lucas, você abriu tudo. Agora a casa não me contém mais. Olhei para a cozinha e vi que as paredes estavam se desfazendo, revelando apenas escuridão infinita além delas. A casa não era mais casa, era uma casca, um invólucro construído para manter aquela presença centralizada. E agora, ela estava livre para se espalhar. Minha mãe apareceu no topo da escada, mas já não parecia totalmente humana. Seus braços estavam mais longos, a pele mais escura nas extremidades, os olhos completamente negros. Ela desceu não caminhando, mas deslizando, como se os pés mal tocassem o chão. O sorriso não era mais exagerado, era calmo, e isso era pior. Eu vi clareza no olhar dela. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Lucas, eu tentei manter você fora disso, ela disse enquanto se aproximava. A entidade precisava permanecer fragmentada. A regra impedia a expansão completa. Quando você desceu, você deu reconhecimento. Reconhecimento é energia. Energia é passagem. Agora não existe mais contenção. Ela estendeu a mão na minha direção, e a sombra ao redor dela se expandiu pelo chão como tinta derramada. Eu senti a pressão no peito novamente, mas dessa vez resisti. Gritei, empurrei a mesa contra ela. Derrubei cadeiras. A madeira começou a apodrecer ao toque da sombra, se desfazendo em pó escuro. Corri para a porta da frente. A maçaneta estava quente demais, quase queimando minha pele. Atrás de mim, ouvi o som de algo se rasgando. Não era tecido, era carne. Quando olhei de relance, vi a pele das costas dela se abrindo levemente, como se algo enorme estivesse tentando emergir de dentro. Eu girei a maçaneta com força, e a porta se abriu. O ar da rua entrou como um choque gelado. Sem olhar para trás, atravessei o quintal correndo, tropeçando na grama. Ouvindo o som dela vindo atrás de mim, não correndo, mas deslizando rápido demais sobre o chão. Quando alcancei a rua e me virei, a casa estava intacta, silenciosa, normal. Nenhuma rachadura, nenhuma escuridão visível. Mas a luz da cozinha continuava acesa. E parada atrás da janela, minha mãe me observava com os olhos totalmente negros. Ela não saiu. Mas eu sei que a casa não é mais prisão. Ela é origem. E agora que foi libertada, não precisa mais de paredes para existir.